Olá a todos da Escola de Governança Pública do Estado do Pará. É um prazer enorme poder cumprimentar vocês em nome da ABED, Associação Brasileira de Educação à Distância. É uma instituição que já há 28 anos defende a educação à distância no Brasil e poder estar com vocês no Dia Nacional da EAD. Eu sou Betina von Staar, sou diretora de Ética e Qualidade da ABED, fomos eleitos na chapa Ressignificar a ABED este ano, no final de outubro, então estamos assumindo aí uma nova gestão, e alguns de vocês talvez me conheçam como coordenadora do Censo EAD.br, o Censo da ABED, que eu coordeno desde 2015. Então, eu queria aproveitar esse momento, esse convite que vocês fizeram para eu conversar com a Escola de Governança Pública e fazer um apanhado geral, contar um pouco da história da educação à distância desde 2015, né? Desde que eu estou cuidando dos dados do censo. E vai ser uma história rápida, né? Um The Flash pelos caminhos da EAD no Brasil, mas com alguns insights bastante interessantes, né? Então, quando chegou lá nos idos de 2015, a primeira vez que a gente levantou resultados sobre os tipos de conteúdo que as diferentes modalidades de curso usam, já veio a nossa primeira surpresa, né? Naquele tempo, 50% dos cursos regulamentados totalmente à distância trabalhavam com livros impressos, ao passo que 44,69% dos cursos presenciais usavam livros. Então, quando a gente vê, já em 2015, a gama de recursos da educação à distância era não só muito mais variada, mas às vezes as ofertas superavam o presencial em quantidade, né? Então, o presencial muito dependente do professor e a educação à distância trazendo variedade e diversidade. E acho que é isso que a gente vai ver ao longo de toda a história da educação à distância, que é um aprofundamento dessa variedade e diversidade e um aproveitamento dessas possibilidades quando uma instituição opta por oferecer a educação à distância. Então, quem fala de educação à distância tem que saber que está sempre falando de algo que pode ter inúmeras caras, inúmeros formatos, inúmeras formas de realização, e que não existe um modelo de EAD. Apesar de o imaginário das pessoas ser a educação à distância, é o aluno parado na frente da tela, recebendo um conteúdo e talvez fazendo um teste. Mas a educação à distância é muito mais do que isso há muito tempo, né? A outra coisa que a gente já reparava em 2015 é que se trata de uma área que investe muito em inovação, né? Então, as universidades tinham lá seus departamentos tradicionais, mas quando optavam por educação à distância, a inovação, que é o que está marcado aqui em laranja, na verdade escorregou aqui meu quadradinho, mas tecnologia e inovação é a linha laranja, e é sempre a maior aqui nas instituições com fins lucrativos, nas sem fins lucrativos, né? Mesmo nas governamentais está em bastante destaque aqui a linha laranja, nas instituições do SMA é uma área de bastante investimento, e nas instituições públicas federais e estaduais também. Então, é uma área que está profundamente relacionada à inovação. Então, às vezes a gente acha que é a massificação ou é a simplificação dos processos de aprendizagem, mas o que a gente vê é um investimento muito grande em inovação, quando as instituições optam por educação à distância. Isso a gente viu nesse gráfico de 2015 e também no de 2016, quando nós perguntamos, né, o que é mais importante para oferecer uma educação à distância de qualidade. E aí, item A, o principal, o mais importante foi oferecer EAD exige inovação em abordagens pedagógicas. E, em segundo lugar, oferecer EAD exige inovação tecnológica constante. Então, a gente vê essa dupla entre tecnologia e pedagogia
muito próxima na educação à distância, e esse é o motor da inovação, né? É claro que a gente também vê a importância do corpo docente, a importância de atingir públicos que estão distantes, né? Inovação em processos administrativos, infraestrutura e coisa assim, mas é interessante ver como a inovação é considerado algo muito importante nas ofertas de educação à distância, já registrado em 2016, né? Agora, outra questão importante também, isso nós vimos em 2017, eu acho, que mesmo com toda essa inovação, o foco da educação à distância, né, o foco da qualidade na educação à distância, ainda é muito visto em termos de conteúdo, né? Então, até brinquei quando a gente viu esse resultado no Congresso, foi 2017, que foi no Congresso de 2018 que a gente falou isso. A gente vê que, assim, padrão de qualidade, qual é a coisa mais importante para uma instituição? E acho que até faz sentido, né? Porque o mais importante é conteúdo correto e atualizado. Porque se você falha nisso, parece que a credibilidade do teu curso vai por água abaixo. Então, sim, nós somos conteudistas, né? O foco é uma transmissão de conteúdo, ou um domínio de conteúdo, uma construção de conteúdo, tem várias maneiras da gente lidar com conteúdo na educação à distância, mas existe uma consciência muito grande que esse conteúdo que é apresentado ao aluno tem que ser correto e tem que ser atualizado. E não se fala de uma educação à distância em que o aluno lida somente com telas, com tecnologia e conteúdo que ele acessa puro e simples, porque em segundo e terceiro lugar, a qualidade da EAD em 2017 era vista como definida por professores qualificados e tutores qualificados e um atendimento ágil às necessidades dos alunos. Então, essa relação, né, de entender o que o aluno precisa, oferecer para ele o que ele precisa, ter uma mediação humana, né, com base em conteúdos corretos e atualizados, parece que em 2017 era o mais importante para as instituições que respondiam o censo. Não deve ter mudado totalmente, né, mas a gente vê, né, ao longo da história essa importância, né, inovação, conteúdo, participação dos professores, atendimento ao aluno, foco no aluno. E aí a gente descobriu também que os alunos da educação à distância estavam recebendo mais apoio do que os alunos do presencial. Então, os alunos de cursos à distância, em 85% das instituições, têm diferentes canais onde eles podem ser ouvidos, isso lá em 2017. Mas nesse tempo, 59% das instituições presenciais ouviam os alunos. Mesma coisa, os tutores, né? Ficam à disposição para resolver questão de aprendizagem, os professores ficam à disposição também, né? Que no modelo tradicional, presencial, muitas vezes o professor dá aula, mas não está disponível para o aluno para responder questões específicas e individuais. Além de apoio a questões financeiras, questões profissionais e questões pessoais, que os alunos de educação à distância estavam recebendo mais apoio do que os presenciais. Então, é o caso pensar, né, de como que o Brasil foi construindo seus processos de educação à distância e entendendo como tinha que atender o aluno da melhor maneira possível, desse jeito novo e diferente de aprender. E aí, em 2018, nós fizemos o primeiro estudo sobre atendimento a necessidades especiais. Então, nós conseguimos ver que 48% das instituições já se preocupavam com leitores para acessibilidade, 40% já tinham leitores de tela para alunos com dificuldade visual, já tinham Libras em 34% das instituições. Então, a gente percebeu, olha, ainda podia ser muito melhor o atendimento, muito mais instituições poderiam
estar cuidando disso, mas ver que a educação à distância se preocupa com esse tipo de assunto já nos deixou assim bastante felizes de ver que é uma pauta que nunca tinha sido pautada, né, especificamente para a educação à distância, mas que as instituições que oferecem viram ali uma oportunidade, uma necessidade, já começavam a se movimentar para atender. 2019 é o nosso famoso ano da virada. É o ano em que o número de ingressantes em cursos de graduação no Brasil superou o número de ingressantes na educação à distância superou o número de ingressantes em cursos presenciais. E a partir daí, bem, a sequência foi uma pandemia, mas a gente está vendo esse crescimento exponencial que está desembocando agora em 2022, né, até num questionamento se é possível que tanta gente aprenda à distância e outros, né, que eu não vou entrar em detalhes agora. Mas o interessante de saber é que a virada aconteceu antes da pandemia. E aí, com a pandemia, né, lembra que no início, em 2015, a gente via mais livros sendo usados do que no presencial, e 50% das instituições usando livros. Em 2019, a gente vê que as ofertas de educação à distância são mesmo muito dinâmicas. Então, outras tecnologias vão surgindo, né, e vai mudando essa configuração. Então, em 2019, a dependência de livros impressos já estava em 24%, como a gente vê aqui, né, contando de trás para frente, terceiro lugar, né? Mas entraram recursos adaptativos, entraram simulações online, entraram objetos de aprendizagem digitais, vídeos que não sejam puramente videoaulas, livros eletrônicos e as videoaulas, que são realmente, né, a chave do processo de AD atualmente, e textos digitais que não sejam livros. Então, a gente continua vendo diversidade, mas mais recursos próprios de um ensino baseado em tecnologia do que o tradicional livro. Não quero fazer nenhum juízo de valor, se a gente devia estar lendo o livro em papel ou não, mas o que a gente vê é que em pouquíssimos anos, em 4 anos, a situação mudou bastante, provavelmente porque as instituições foram fazendo investimentos, criando inovação, comprando novos recursos, criando novos recursos e variando a oferta ainda mais. Nesse ano, nós também começamos a avaliar as ações de aprendizagem. E aí é interessante ver que, neste momento, a educação à distância na graduação era menos rica, tinha menos variedade do que a pós-graduação e os cursos presenciais. Então, por exemplo, em 57% dos cursos, os alunos eram convidados a ler conteúdo, né? Sendo que na pós-graduação e na graduação, 84% dos alunos recebiam esse convite. Né? 55% assistiam conteúdo em vídeo, mas isso também acontecia na pós-graduação e nos cursos presenciais. Participar de discussões, 55% dos cursos solicitavam isso, ao passo que na pós-graduação, 82% e 86% dos cursos presenciais também faziam isso, e assim por diante. Então, a gente vê a barrinha aqui azul escura sempre menor do que a da pós-graduação, que é laranja, e azul clara dos cursos presenciais, né? Mas, de novo, lembra que a gente tem inovação, lembra que a gente tem dinamismo, lembra que a gente tem focos que mudam, daqui a pouco a gente vai ver que ao longo dos anos essa situação também muda. Em 2020 veio a pandemia, nós tivemos que dar apoio à transição digital, então as instituições que tinham departamento de educação à distância tiveram maior facilidade de se adaptar à nova realidade,
E em 74% das instituições houve transferência de conhecimento sobre o uso de tecnologia para os departamentos presenciais, houve transferência de conhecimento sobre docência digital, sobre como organizar os estudos, teve que se ampliar o acesso ao LMS, porque o LMS não costumava ser usado nos cursos presenciais, e assim por diante. Então, aquele setor que estava regularmente inovando, criando novidades, mas talvez num, num setor secundário de uma instituição tradicional, foi o setor que ajudou as instituições no momento da crise da pandemia, da necessidade de isolamento social. E aí a gente viu que os cursos também agora. Lembra que a inovação estava lá na educação à distância? Agora ela vem para o presencial e os cursos começam a se tornar cada vez mais híbridos, né? Então, começa a ter momentos presenciais nos cursos à distância e momentos à distância com tecnologia nos cursos presenciais. E o que acontece nesses momentos híbridos? Aulas expositivas, aulas práticas, aplicação de provas, desenvolvimento de projetos colaborativos, seminários e eventos. Então, a gente começa a ver uma diversidade de ações presenciais que ocorrem nos polos, nos cursos à distância. Então, o setor parado não fica, né? Ideia não falta. E agora, quando a gente vê, agora nós já estamos em 2020. Lembra que a graduação da educação à distância tinha menos riqueza de ofertas do que a pós-graduação e a graduação presencial? Isso em 2020 já está mudando. Então, 2020, olha, a barrinha da graduação subiu bastante, em alguns momentos até superou a pós-graduação e os cursos presenciais, como, por exemplo, em objetos de aprendizagem digitais, aqui no uso de áudio, uso de recursos adaptativos, uso de simulações online, tá? Então, a gente vê um nivelamento maior entre a graduação, a pós-graduação e os cursos presenciais. E nos cursos presenciais, o que a gente vê é um destaque para livros impressos e impressos que não são livros. Então, uma diferenciação na educação à distância e no ensino presencial em termos de conteúdos mais digitais de um lado e mais em papel do outro. Então, isso é o que nós... Deixa eu só ver um negócio aqui. Isso é o que nós temos de história da educação à distância, né? Até o ano mais recente. E hoje, lá na BED, nós também estamos festejando o Dia Nacional da EAD com lives das 8 da manhã até as 9 da noite. Em alguns momentos elas vão se sobrepor ao evento de vocês, algumas já aconteceram, mas vocês vão poder ver gravado depois. E nós estamos lançando o censo com os dados de 2022, hoje também na live das 8 às 10 da manhã. Então, se vocês quiserem ver a continuação da história, fica aqui o meu convite e que vocês tenham um excelente dia celebrando a educação à distância, suas possibilidades e trocando experiências sobre como a educação à distância pode ocorrer de forma rica, diversa e inclusiva em qualquer lugar desse país. Muito obrigada a todos e fica aqui meu contato para quem quiser conversar mais. Obrigada. Eu gostaria de agradecer imensamente a professora Bettina. Eu sei o esforço que foi nessa jornada desta semana cheia de compromissos participar conosco deste evento. Em seu nome, saudar todos os novos membros da Associação Brasileira de Educação à Distância que agora em outubro assumiram essa nova gestão. Mandar um grande abraço para o professor João Matar, atual presidente. E ratificar o nosso compromisso institucional da Escola de Governança Pública do Pará com a Associação Brasileira de Educação à Distância.
A professora Betina nos apresentou algumas informações do censo e nos provoca a sermos mais atuantes, porque estamos no momento onde toda esta construção, e são muitos profissionais envolvidos, estamos sendo pautados para responder à qualidade. Então, é o nosso compromisso participar. Os dados que ela nos traz nos provoca e nos remete e reforça o compromisso com a educação à distância. Eu convido a todos a conhecerem a Associação Brasileira de Educação à Distância e a participarem de todos os eventos que a associação promove. É muito importante essa interação, é muito importante essa troca de experiência. Então eu reforço o convite e coloco a Escola de Governança à disposição